Você está realmente cuidando do seu corpo ou você está deixando a sua energia escapar pelas pequenas escolhas do seu dia a dia? Seu corpo é como se fosse a sua bateria. Se você não carrega, ele não vai sustentar seus sonhos, suas metas e muito menos a sua vida. Seja bem-vinda à série Despertar Energético, caminho para viver em alta performance. E aqui você vai aprender a como restaurar sua energia física, mental, emocional e espiritual para viver com mais propósito, com saúde e com liberdade. Você vai aprender a ter mais clareza. Bem, eu sou a Carol Silva, sou especialista em alta performance energética e estou aqui para ajudar. Essa é a minha missão, ajudar você a restaurar sua energia, a transformar a sua vida, a sua saúde e você poder viver com mais prosperidade. Bem, para a gente começar a aula de hoje, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da energia física, né? Com base na aula da alta performance que foi na aula anterior. Então, se você não assistiu ainda, eu vou deixar aqui depois, no final dessa aula, a aula anterior, para que você possa acessar com mais facilidade, tá? Hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco de ajustes que são necessários na sua rotina para você poder transformar a sua energia corporal, né? E assim você poder viver com mais saúde, com mais produtividade, tendo bem-estar. Lembrando, né, que eu falei muito na aula, no episódio anterior, na primeira aula, que é desconstruir talvez uma certeza que você tem ou que você já ouviu falar muito que alta performance é sobre fazer muito, e ao contrário, é fazer sim, mas na direção certa, com significado que tem a ver com o alinhamento de quem você é e para onde você está indo. E assim você consegue viver com qualidade, ter qualidade de vida, ter bem-estar e produzir da forma como você deseja, poder, né, criar a vida que você deseja para você. E aí, para a gente começar já a aula de hoje, eu quero já trazer para você a importância da energia física. Por que que ela é tão importante, né? Dentro desse olhar muito fixo da alta performance, né? Da alta performance energética. A energia física, né, é um ponto de partida de todas as outras dimensões da nossa energia, né? Então, a energia física é o pilar do campo mental, emocional e espiritual. Por quê? Porque a energia física é o primeiro gatilho, é o primeiro start que você dá para você potencializar as outras, né? Não quer dizer que se você não tem energia física, você não vai ter nas outras, não é isso. Mas quando a gente traz esse olhar mais profundo da alta performance energética, você começa a usar mais o seu corpo a seu favor para poder potencializar as outras áreas, né? Ou as outras energias, que é a energia emocional, mental e espiritual. Então, ela funciona como um combustível. O nosso corpo, ele vai influenciar diretamente, né, na nossa produtividade, no nosso bem-estar, na conexão com os níveis que a gente quer ter de uma vida saudável, de uma vida equilibrada, tendo relacionamentos saudáveis e relacionamentos prósperos. Então, falando sobre a produtividade, né? Um corpo cansado e mal cuidado, dificilmente você vai conseguir ter foco, desempenho nas tarefas, ter clareza mental, né? Ter controle emocional, sabe, para poder lidar no seu dia a dia com as informações que você vive, tanto no seu campo pessoal e profissional. E falando no bem-estar, quando o corpo está energizado, né, você sente que você tem mais disposição, você é uma pessoa mais positiva, mais equilibrada. Por isso que é importante esse alinhamento que a gente tem que fazer, né? E a conexão com os outros níveis é o corpo saudável, né, que é o nosso veículo essencial para a gente acessar a alta performance emocional, mental e espiritual. Então, a primeira coisa, você viu o que acontece no campo físico? Para que eu atinja os outros níveis de uma forma muito mais potente. Então, aqui é o ponto de partida. A gente precisa entender a importância que o campo físico, a energia física tem na nossa vida. E aí, como que pequenos ajustes podem transformar a sua energia corporal? Qual que é a importância e como resolver isso? Mudanças simples, né, e consistentes na sua rotina
podem gerar e geram impacto profundo, e eu vou dar alguns exemplos para você começar a pensar na sua jornada e principalmente como você implementar a partir de hoje, tá? Eu gosto muito da prática, tá bom? Então você vai ver aqui, eu tô seguindo o meu roteiro para que eu não perca, né, não perca nenhuma informação importante que eu tenho que trazer para você. Foi por isso que eu montei toda essa série para você. Então vamos lá. O sono de qualidade, ele cria o quê? Uma rotina noturna, né? Então, ele vai te dar o quê? Consistência para você ajustar a sua rotina diurna, né? Então, ele vai te trazer essa recuperação do corpo, da mente, aumentar a sua energia para o dia, né? Para o dia que vai vir. Então, o sono de qualidade é o sono reparador. Pensa na sua jornada. Você, depois compartilha aqui comigo nos comentários, mas você é o tipo de pessoa que tem um sono bom, precisa ajustar outras energias, emocional, mental, espiritual e física, ou você é a pessoa que está sem um sono produtivo, está sem um sono reparador. Então, o sono de qualidade, ele é um dos pilares mais importantes que você precisa desenvolver. A alimentação equilibrada, priorizar alimentos, né, naturais, evitar os ultraprocessados, né, açúcar em excesso. Ele traz a disposição e a redução de fadiga. Então, quando a gente começa a consumir alimentos mais saudáveis, alimentos mais naturais, né, alimentos que vêm da terra de verdade, hidratar o nosso corpo, você começa a perceber que você tem mais energia, mais disposição para o seu dia, né? Um movimento diário, incorporar exercício, eu ainda vou falar mais um pouco sobre isso na aula, tá? Fica comigo aqui. Movimentos diários, né? Incorporar exercícios, mesmo de forma leve. Então, vou dar um exemplo. Eu estou um tempo sedentária, e eu quero começar a fazer, mas eu nunca consigo. Ou eu começo, ou toda vez paro. Então, a primeira dica aqui que eu já vou deixar para você é: começa com 10 minutos todo dia. Imagina assim, você que é uma pessoa que está sem fazer nada por muito tempo. Se você caminhar 10 minutos por dia, você já vai estar caminhando todos os dias. Vamos pensar 5 ou 7 vezes na semana. Você concorda que você vai estar caminhando muito mais do que quando você não estava? Então, a importância, o primeiro pilar importante é você tornar consciente aonde você não está, para onde você vai. Então, assim, o que eu não estou fazendo, para que eu possa começar a fazer, entende? Então, caminhadas, alongamentos, atividade física, ela vai aumentar a sua circulação e a energia corporal. Então, qualquer atividade física que eu faça vai me dar disposição e energia vital para que eu tenha energia também emocional, mental e espiritual para que eu movimente o meu dia. A hidratação, hoje você bebe o tanto de água que precisa para o teu corpo? A água é essencial, o nosso corpo, mais de 70% é feito de água, mais de 60% é feito de água, então a gente precisa se hidratar, né? Beber água suficiente é uma das melhores formas para a gente evitar a queda de energia. Então, muitas vezes a gente está com queda de energia, pode ser a desidratação. Não pode ser ataque espiritual, entre outras coisas. Pode ser simplesmente uma falta de hidratação, tá? Respiração consciente, técnicas de respiração ajudam a revigorar o corpo, reduzir o estresse. Então, Carol, como que eu posso fazer técnicas de respiração? Na aula anterior eu falei um pouco sobre isso. Eu vou falar um pouco mais aqui embaixo, tá? Mas a base é você entender que assim, 3 minutos. Quando eu comecei a meditar, eu tinha muita dificuldade e eu ainda me trabalho muito para entrar em foco. Mas quando eu comecei em 2015 a começar a fazer meditação, eu comecei por 1 minuto. Por quê? 1 minuto para mim era muito tempo para ficar meditando. Então não sei se é o seu caso, mas inspira o ar pelo nariz e solta com naturalidade. Não força no começo se você tem muita dificuldade. Treine a permanência, a constância, o tempo. Determina 1 minuto só. Depois, gradativamente, você vai aumentando, tá? Então, eu anotei aqui para não esquecer. Alimentação energética, ela é muito importante. Então, o que nós comemos tem impacto
direto na nossa energia física. Então, quando a gente come alimentos mais saudáveis, mais nutritivos, a gente não tem queda de energia. Por quê? Porque o nosso tanque ele está preenchido. Então, a alimentação ela é fundamental na sua qualidade de vida, no seu bem-estar, na sua produtividade. A forma como você dorme, a forma como você se alimenta, a forma como você cuida de você, ele é fundamental. Então, vou dar um exemplo aqui que eu coloquei aqui de forma prática, né? Eu já falei um pouquinho, mas eu vou reforçar aqui. Substituir lanches, bolachinhas, que tenha alguma guloseima, que é um pouquinho de chocolate, alguma coisa assim, por castanha, por nozes, por maçã. Vou dar um exemplo do que eu faço muito, tá? Eu faço uma panquequinha de banana, banana natural, eu amasso a banana com uma banana média, né, com um ovo, uma receita para uma pessoa. Eu ponho uma colher e meia de farinha de aveia, castanha, nozes, e aí eu faço uma panquequinha. Então, e aí eu coloco um pouquinho de iogurte natural, né, sem açúcar, e eu ponho um pouquinho de polvilho de canela em cima. Fica uma delícia, uma baita, pode ser uma sobremesa, pode ser um café da manhã. Então eu faço uma panquequinha e como assim. Então, às vezes eu corto um pouco de morango, coloco por cima. Então, a gente precisa aprender a fazer as trocas necessárias para que a gente construa aquilo que a gente quer. Então, a gente precisa primeiro identificar. Lembra, no episódio anterior, eu falei muito sobre isso, sobre identificar os ladrões energéticos, tá? Tem a ver com a aula anterior. Então, uma vez por semana, experimente começar o dia com um copo de água. Não sei se você toma a primeira coisa que você vai consumir antes de café, antes de leite, antes de qualquer coisa, toma copo com água, ou copo com água com limão, copo com água com limão depois de um jejum. Isso estimula o nosso sistema digestivo, então isso limpa a toxina do corpo. Eu tenho uma série aqui, depois que você acabar essa série, eu recomendo para que você assista. Tem uma série sobre o poder do jejum que eu fiz, é muito legal, que é o complemento dessa série também, vai te ajudar bastante, tá? Se você quiser. Então, movimentar o corpo, né? Tem um corpo de uma ativação ativa, né? Vai melhorar a sua circulação. Então, às vezes você tem problema de circulação no corpo, né? Tá aí com a pressão alta. São todos movimentos que tem que trazer para a sua vida para que você melhore a sua saúde, tenha qualidade de vida. Então, fazer exercício físico por 30 minutos, eu garanto a você que a sua vida vai mudar. Carol, eu não posso fazer 1 hora. Posso fazer menos? Claro, deve fazer. Eu aconselho você, faça 30 minutos. Carol, não posso fazer 30, pode fazer só 20? Pode, deve fazer. O principal é você entender assim, o tempo que você tem, faça. Só que você precisa estabelecer, né, uma prioridade, né, um planejamento. Então, todo dia, durante 5 dias da semana, eu vou treinar 20 minutos, 30 minutos. Aonde você vai treinar? Como você vai treinar? Então, não importa o que você faça, mas é o ato de fazer. Eu aconselho você fazer de 5 vezes na semana, ou, se possível, todos os dias, tá? Você pode fazer, se você não gosta de fazer atividade física, ou no sentido, né? Tem que fazer atividade física, mas se você não gosta de fazer musculação ou uma atividade coletiva, faça alongamento todos os dias na sua casa e faça uma caminhada. Coloque o fone de ouvido, coloque uma playlist que você gosta. Mas o principal é dar o start na sua vida, para que a sua vida te dê mais vida. Lembra que a nossa realidade ela só vai ser criada a partir da gente ter clareza sobre para onde a gente quer ir. Se a gente não define aonde a gente quer ir, a gente não tem como construir um mapa, a gente não tem como construir um cronograma, a gente não tem como construir um planejamento. E você não precisa saber, nossa, daqui a 10 anos eu quero estar em tal lugar, eu quero ter tal corpo, eu quero ter tal relacionamento. Não é sobre isso. É sobre o agora. Aonde eu quero estar daqui a 6 meses? Aonde eu quero estar daqui a 3 meses? Quando você começa a construir os pequenos passos, os grandes começam a ficar melhores, maiores e mais fáceis. Muitas pessoas, e aqui, só fazer um abre aspas, né, entre parênteses,
O principal é você se conhecer. Tem pessoas que funcionam melhor de médio a longo prazo e tem pessoas que precisam funcionar de curto a médio prazo. Então, o autoconhecimento é você entender, você funciona como? Ter uma meta muito longa, daqui a 5 anos eu quero estar em tal lugar, daqui a 2 anos eu quero estar em lugar, ou você funciona assim, cara, daqui a um mês eu só preciso estar aqui. Entende? Não é sobre como falam que é, mas é sobre como você entende que funciona para você. Carol, eu não faço ideia de como funciona para mim. Vem fazer a mentoria comigo, vem fazer algumas sessões comigo que eu te ajudo a alinhar isso, que é isso que eu faço, tá? Ai, eu acho que eu nem me apresentei, né? Bem, eu sou a Carol Silva, especialista em alta performance energética, mentora e treinadora. E é exatamente isso que eu faço, ajudar as pessoas a criar uma realidade diferente. Bem, voltando ao foco aqui, que eu esqueci se eu tinha falado ou não, mas vamos lá. Eu escrevi aqui para não esquecer, ó. Minuto energético. A cada 2 horas do seu trabalho, da atividade que você está fazendo, você pausar por 1 minutinho, ou você se alongar, ou você andar pela casa, ou dar uma volta no seu escritório, dar uma volta no quarteirão, ou respirar profundo para que você tenha uma pausa, para que você abasteça seu campo, para que você volte ao centro, porque essas pausas necessárias são importantes na construção de uma vida equilibrada, de uma vida em harmonia. Isso é viver em alta performance. Trabalhar em alta performance, né, viver em alta performance não é fazer muito ou fazer incansavelmente a mesma coisa, ao contrário, é você fazer coisas que são significativas para construir o que você deseja, para construir significado na sua vida. Uma vida com mais saúde, uma vida equilibrada, uma vida com bem-estar, uma vida com paz de espírito, uma vida com mais dinheiro, uma vida com mais prosperidade, uma vida com relacionamentos mais saudáveis. Mas você entende aqui que eu preciso saber esses campos? Se eu não entro em equilíbrio na minha energia física, mental, emocional e espiritual, eu não tenho como construir isso para mim, tá? Então, imagina que seu corpo, né, é como se fosse um carro. Então, sem movimento, ele enferruja, concorda? Você já viu um carro quando ele fica parado anos? Eu já vi isso, então por isso que eu quero trazer para você. Eu já vi um carro parado na esquina que ele ficou anos parado lá, estava todo enferrujado. Por quê? Porque o carro, o nosso corpo é como um carro. Se ele não está se movimentando, ele vai parar de funcionar, né? Então, a atividade física consciente, ela funciona trazendo essa performance para você. Então, o nosso corpo físico, ele foi feito para se movimentar. Muitas das dores que você tem hoje, se você tem dor, ou que você já teve, pensa na sua jornada. Foi no momento da sua vida que você não estava se movimentando, ou você não se movimentou. Isso daqui, por que eu falo muito sobre isso? Eu trabalho na área da saúde há 15 anos, né? Tanto treinando pessoas como parte física como mental. E aí, muitas vezes, mas muita, 99% dos casos que vem para mim que, né, tá com dor, falando da parte física, é porque a pessoa não tá se movimentando. E não tá se movimentando de forma eficiente, de forma consciente. Então, você viu que aqui são todos alinhamentos, a consciência que te traz a clareza, o resultado que você deseja de fato. Essa percepção que você precisa ter é o que vai te dar o resultado que você quer, tá? Então, se movimentar é importantíssimo. Como que eu posso fazer isso, Carol? Lembra que eu falei um pouquinho, alguns minutos antes? Pega o fone do celular, sai para caminhar com o celular, coloca uma música para você, 30 minutos, ou ouvir essa playlist, 20 minutos, não importa, mas o que mais importa é você se movimentar. Lembra da pausa que eu te falei? Você está trabalhando no escritório, na casa, pausa depois de 2 horas, escuta uma música que ancore uma vibração, uma energia que eleve a sua frequência, escuta ela só respirando, eu garanto a você que quando você terminar a música, você vai estar bem. Faça uma oração, faça um mantra, faça algo que pause o que você está fazendo. Eu até coloquei aqui, na próxima, que é o descanso e a recuperação, né? O descanso não é preguiça, né? Ele recarrega a nossa energia, ele é essencial para a nossa vida. Então, eu não sei se você já passou por isso, se você já ouviu falar sobre isso, mas muitas vezes
tem um slogan que falam que você não deve descansar, você tem que fazer, né? É o slogan da... Muitas pessoas colocam isso da... Tem essa imagem da alta performance, ao contrário. Quanto mais eu descanso de forma consciente, lembra? Consciente. Lembra que eu te falei? Trabalhei, vou dar só uma pequena pausa, vou respirar e vou voltar. O descanso não é preguiça, ao contrário. Ele vai te dar picos de energia para você produzir melhor. E aí você tem mais clareza mental, tem mais paz de espírito, então você está com as emoções mais controladas e você consegue fazer o que você precisa fazer. O sono de qualidade, ele é o maior reparador natural que você pode ter. Então, é fundamental que você durma bem, tá? E aqui eu vou falar um pouquinho sobre o sono agora. Criar rituais do sono. Eu falo muito sobre isso, gente. O sono as pessoas não levam a sério. O sono é um dos ladrões energéticos maiores que existe da sua vida e do seu dia a dia, da sua rotina, da sua semana e da sua ano. Então, diminuir a luz antes de dormir é fundamental. Então, vou dar um exemplo. Você está vendo que essa luz aqui onde eu estou é uma luz mais amarela. Então, para a noite, né? Quando você for adormecer, se você puder ter uma luz amarela, uma luz mais baixa, não aquela luz branca, é melhor. Por quê? Porque você vai dar o comando para o teu corpo, para a tua mente, que está no horário de adormecer, de relaxar. Pode ver. Vou dar um exemplo do que está acontecendo na prática comigo aqui, né? Hoje, atualmente, eu estou morando aqui em Londres, eu estou entrando no inverno, eu estou no final do outono. E está começando a escurecer por volta de 3h30, 4 horas, se eu não me engano. E aí, a minha mente está bugando assim, por quê? Porque eu tenho que produzir mais, eu tenho que trabalhar, atender cliente, responder cliente. Só que esse horário, a minha mente já está começando a ficar em slow, a ficar mais lenta. Por quê? Porque a luz está diminuindo. Então, automaticamente, o meu organismo, ele está dando um alerta assim, pim, pim, Carol, tá na hora de dormir, tá na hora de descansar. Então, o que eu quero dizer com isso? Para que você tenha sono revigorante, você precisa construir ritual noturno. E a luz noturna ajuda muito a você dar o comando para a tua mente, para o teu próprio corpo. Então, desligar dispositivo eletrônico antes de dormir, pelo menos 30 minutos antes de você for dormir, desliga o computador, desliga o celular, não entra na rede social, começa a preparar teu corpo para adormecer, né? Usar a respiração, se você tem dificuldade ou se você só quer implementar, eu garanto a você que vai te ajudar. Eu faço isso há anos e me ajuda muito. Usar a respiração 777, como que funciona? Você inspira o ar pelo nariz, contando até 7, enche o peito, segura o ar mentalmente, contando até 7 e solta o ar pela boca, contando até 7. Faça isso 7 vezes. Eu garanto a você que você vai começar a relaxar. Mas o principal, lembra, não é o que eu faço, mas é a forma consciente, percebendo o que eu estou fazendo. Então, vou dar um exemplo ainda mais na prática. Quando você for fazer, pense no porquê você quer fazer e qual é a sua intenção final. É o quê? Relaxar. É adormecer melhor. Então, você já tem que pensar nisso. Você já tem que dar esse comando para sua mente. E não você só respirou, não funcionou. Óbvio, se você não coloca uma intenção clara, não vai funcionar, tá? Isso aqui parece o óbvio, mas o que eu tô te trazendo não é. São coisas que eu vejo muito nos atendimentos, que as pessoas não conseguem, às vezes, dar um próximo passo, avançar. Por quê? Porque não torna consciente, não aumenta a percepção do que tem que fazer, o porquê que está fazendo aquilo, né? Tem que entender o significado. Então, escolha uma ação para melhorar na noite do seu sono para que ele fique, para você aplicar de forma mais potente, né? Então, trocar café à noite por chá ajuda muito, lembra? Diminuir a luz, respirar, se você quiser colocar respiração à noite para dormir, fazer o seu caderno da gratidão à noite, agradecer por 3 coisas. Cara, eu não quero escrever, então fala mentalmente para você, verbaliza para você por que foi importante o seu dia, quais foram as 3 coisas mais importantes que aconteceram para você e que você é grata ao universo, a Deus ou a quem você acreditar. Dormir no mesmo horário, isso ajuda muito a você construir uma rotina noturna, né? Ter um sono revigorante, ter um sono reparador.
Por quê? Porque você está, lembra, formando um hábito, né? Então, eu vou entender que você ainda não tem um sono bom, então você vai construir. Então, para eu construir, eu tenho que, primeiro, saber o que eu quero, né? Eu quero ter um sono melhor. Então, eu vou praticar. Quais são as coisas que eu tenho que fazer? E aí eu vou repetir. A construção do hábito é o conhecimento, a prática e a repetição. Eu preciso fazer, fazer, fazer até aquilo tornar o piloto automático. Eu dou o exemplo mais simples assim que eu vejo, não mais, né? Tem vários, mas me veio agora, que é o ato de dirigir, né? Quando você está começando a dirigir, não sei se você dirige ou já dirigiu, mas quando você está aprendendo, você, né? Não hoje em dia nos carros tem automático, mas vamos falar nos antigos, né? O acelerador, embreagem e freio. Você fica lá, meu Deus, agora eu piso aqui, solto aqui, passo o câmbio, dou a seta, olho o retrovisor. Você não tem que pensar em um monte de informações e tem a mesma coisa. Hoje, quando eu dirijo, eu nem penso, eu estou escutando música, conversando com alguém, olhando para frente, olhando para trás, pisando na embreagem, tudo de forma automática. Por quê? Porque eu tornei consciente que eu queria, eu entendi o que eu tinha que fazer e eu repeti, tá? Então, como transformar a produtividade e o bem-estar, então? Quais são os benefícios que eu vou ter em ajustar esses hábitos e perceber essas mudanças significativas para mim, né? O que você vai perceber, e eu garanto isso a você, maior clareza mental, você vai ampliar o teu foco, você vai ganhar mais foco, você vai ganhar e elevar a sua produtividade. Por quê? Porque você está alinhado com as suas energias, corpo físico, corpo emocional, mental e espiritual. Você vai reduzir seu estresse físico, seu emocional. Você vai gerar mais equilíbrio para o seu dia a dia. E o seu senso de bem-estar e disposição, você vai perceber, vai muito além do seu corpo, vai impactar na sua mente, no seu espiritual. Por quê? Porque você está entrando em equilíbrio, em harmonia. E a alta performance energética, ela vem da gente equalizar, equilibrar e viver em harmonia. Lembra? Para a gente ter paz de espírito, para a gente ganhar mais, para a gente produzir mais, para a gente realizar o que a gente deseja, a gente tem que estar alinhado com o nosso campo físico, com a realidade, com a matéria que a gente está vivendo, com as emoções que tem a ver com a gente, com os relacionamentos, com a nossa mente que tem a ver com aquilo que eu desejo para mim ou que está me sabotando, e tem a ver com o campo invisível, com o campo espiritual, que é o que rege a nossa vida. Sem ele a gente não constrói nada com significado de verdade, não é verdade? Ó, não é verdade? Então, recapitulando a aula de hoje. Hoje você aprendeu, né, que como pequenas mudanças, como pequenos ajustes na sua alimentação, no seu movimento, né, no seu corpo físico e o descanso podem transformar a sua energia física, que é a base da alta performance, né? E o quanto você cuidar do seu corpo físico vai te levar a ter alta performance energética, porque lembra, o campo físico é a base de tudo, porque você está encarnado aqui na matéria. E lembra, o seu corpo físico é o seu templo, é onde você habita. Sem ele, de nada vale. Não tem para onde você ir. Se você não tem saúde, você não tem como desfrutar do dinheiro que você tem, ou das relações que você tem. Então você não existe. Entende por que o corpo físico é tão importante? E aí, eu quero deixar essa pergunta para você, eu quero que você me responda aqui nos comentários. Qual dessas ações que você vai implementar primeiro na sua rotina? Me conta aqui nos comentários. Vai ser a ação de você colocar foco no seu corpo físico, no seu sono, na sua alimentação, no seu descanso. O que você vai fazer? Qual rotina que você percebe que você precisa melhorar ou potencializar para que aquilo ganhe, né, mais produtividade, para que você ganhe mais propósito, mais significado. E aí, nos próximos episódios, a gente vai falar um pouquinho sobre como equilibrar suas emoções para manter a sua energia estável, né? Ó, equilibrada, harmônica. Então, não perca. Então, se quiser um acompanhamento mais profundo, conheça aqui as minhas mentorias, né? Os programas que eu tenho, eu vou deixar aqui
no descritivo aqui dessa aula também. E não esquece, curte, comenta aqui nesse vídeo e compartilha com alguém que possa se beneficiar dessa série, que eu tenho certeza que vai ser a grande mudança na sua vida e que você também possa ajudar outras pessoas a fazerem isso na vida delas também, tá? Beijo grande no seu coração e eu te vejo no nosso próximo episódio.